Uma dúvida muito recorrente entre empregados e empresas e também a questão do RH é o desvio e o acúmulo de função. Quando que é desvio e quando que é acúmulo? E se isso realmente existe? O desvio de função é quando eu contrato uma pessoa para ser, por exemplo, faxineira e a pessoa trabalha como advogada na empresa. Na carteira de trabalho dele tá faxineira. E aí a gente coloca também, inclusive, o CBO. O CBO é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, tá? Que fica no Ministério do Trabalho, no site do MTE. Lá vai ter todas as ocupações, mas o mais bacana é que vai ter também as atividades que ele pode desenvolver que são compatíveis. Então, por exemplo, faxineiro. Faxinar, ambiente de trabalho, assim, nananã, esse tipo de coisa. Então, é sempre bacana dar uma olhada antes de registrar alguém, dar uma olhada lá no CBO, tá bom? Fazer uma consulta simples. Eu vou ver se eu consigo depois virar o videozinho aqui para mostrar para vocês o site do Ministério do Trabalho, porque é super interessante. Já o desvio que eu expliquei, ficou claro, né? Se não tiver, manda os comentários aqui e eu vou ficar super feliz em poder ajudá-los. Vamos falar agora, agora a gente vai começar a falar sobre o acúmulo de função. O acúmulo de função é quando você é contratado para uma função e além daquela função, você faz mais uma função. Então, você divide seu tempo, ou muitas vezes, não só divide, às vezes faz mais uma função do que outra, enfim. Mas, como é que funciona o acúmulo? Eu sou advogado contratado para fazer audiência, mas eu também faço peça. Eu sou contratada para ser secretária do meu chefe, mas eu também fico lá ajudando o pessoal no RH. Esse tipo de questão, ela é muito comum e gera muita discussão. Principalmente para quem é ajudante geral, por exemplo, que está com um nome genérico, e aí ele está acostumado a estar Ele é ajudante geral numa operação da fábrica. E aí depois depois pede então ajuda lá naquela outra função. Aí ele vai pra lá também fazer. E aí depois ele volta pra função dele, depois ele vai pra uma outra. Então, ou às vezes é remanejado de departamento. Então, acúmulo de função é quando você faz função diversa daquela que você foi contratado, mas a sua que você faz, tá? Tem que observar que nos contratos de trabalho, e isso é um ponto interessante também, que quase ninguém observa, tá escrito assim, para desenvolver a atividade ou para a função de faxineiro e demais funções compatíveis. Então, pensa numa pequena empresa. E aí, essa pequena empresa, pet shop, vou dar exemplo. E nesse pet shop, tem uma moça que faz o banho e tosa e uma outra que fica lá fazendo os agendamentos, atendendo o balcão, vendendo ração. É acúmulo. Numa empresa tão pequenininha em que as pessoas acabam tendo que fazer outras situações, tendo que fazer, por exemplo, uma faxininha assim para tirar o pó, não gera desvio nem acúmulo de função, porque tá tudo intrínseco naquele ambiente. A sua função predominante ali é de atendente de balcão ou de caixa, mas você vai acabar eventualmente orientando na venda de uma ração ou de um docinho de cachorro, ou fazer o agendamento no atendimento ao telefone. Agora, se fosse um grande pet shop, aqueles gigantão assim, que tem vários caixas e tal, e a pessoa fazer outras funções, aí sim gera acúmulo. Porque não só o porte da empresa, porque você tem também pessoas de setores segmentados que pode fazer aquela função. Então a pessoa que está no caixa, ela não vai sair do caixa para ir até lá, pegar uma ração, sair do setor dela, sair da área dela, para ir pegar uma ração, para poder explicar, para poder vender, para poder depois fazer atendimento do banho e tosa e tal. Tem pessoas específicas para cada área. Então precisa ver assim, o tamanho, a dimensão, quantas funções efetivamente vão ter ali na empresa, que possam ser segmentadas. Muitas vezes as pessoas vão falar assim, eu sou secretária
e estou fazendo limpeza. Mas a limpeza, a manutenção do seu ambiente de trabalho está intrínseco na sua função. Não é porque você não tem uma faxineira lá que você tem que deixar o seu ambiente de trabalho sujo. Não vamos também levar ao extremo. E nada impede de que você, num pet shop pequeno, venda uma ração e auxilie aí as pessoas do pet shop. Mas um pet shop grande já fica impossibilitado de fazer isso. Isso sim pode gerar acúmulo de função. Mas isso é muito específico de caso a caso. Outra coisa que é interessante é que algumas convenções coletivas, sabendo que podem acontecer desvios e acúmulos de funções em certas demandas, atividades econômicas no Brasil, elas estipulam o valor para que tenha uma penalidade se a empresa descumprir. Porque quando você faz um desvio de função, muitas vezes você está pagando um salário pequeno para o empregado, para ele desenvolver um trabalho de um salário muito maior do que você pagaria, né? Tem essa incompatibilidade. Então, por exemplo, a pessoa recebe 1.500 e está fazendo o trabalho de uma pessoa que receberia R$2.500. Tem uma diferença. Assim como no acúmulo de função, a empresa está gerando lucro, está gerando renda, porque ela está economizando na contratação de um empregado. Então precisa ver esses desvios que a empresa comete, até inclusive para gerar eventual acúmulo, eventual desvio de função. Tem uma certa linha muito tênue na hora que a gente vai falar de acúmulo, de desvio de função. Precisa ser analisado caso a caso, porque nem tudo é acúmulo, nem tudo é desvio, mas também nem tudo não é acúmulo ou desvio. Eu só quero que fique bem claro, só para repetir antes de acabar o vídeo. Desvio de função é você ser contratado para uma função e trabalhar em outra completamente diferente daquela que você foi contratado. Acúmulo de função é você ser contratado para fazer uma função e além daquela função você desenvolver mais uma atividade. Ou mais uma, duas, três, quantas forem. Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo, até a próxima dica.